Olá, seja muito bem-vindo ao programa Em Destaque, você que nos acompanha pela Record News e também pela TV Sim. Hoje no programa Em Destaque eu recebo o deputado estadual Lorenzo Pasolini, ele que já atuou muito tempo à frente da Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente e fala um pouco sobre esse seu trabalho também, além de contar detalhes da sua trajetória pessoal e profissional. O programa Em Destaque já está no ar. Muito bem, seja mais uma vez bem-vindo ao programa Em Destaque, você que nos acompanha pela Record News e também pela TV Sim. Que alegria ter a sua audiência e a sua companhia. Bom, como eu disse na escalada, hoje o meu convidado é o deputado Lorenzo Pasolini, ele que tem um trabalho já muito reconhecido no Espírito Santo inteiro em defesa das crianças e dos adolescentes. Lá na Assembleia ele preside uma comissão, uma frente parlamentar que exatamente trata desse assunto, né? Um assunto que infelizmente a gente tem visto cada vez mais ampliar, né, os casos, lamentavelmente. Primeiro eu quero dar boa noite e bem-vindo ao programa, viu, deputado? Boa noite, Fabiano. Boa noite a todos os telespectadores do programa Em Destaque. Para nós é uma satisfação, uma honra estar aqui e agradeço muito esse convite. Imagina, o prazer é nosso te receber aqui. Como eu falei, deputado Lorenzo, que por muito tempo nós da imprensa conhecemos muito como delegado, porque exatamente trabalhando nesse sentido, né, em defesa das crianças e dos adolescentes, quantos casos, né, já tratou e trabalhou em investigação para poder, de fato, diminuir esse tipo de violência. E como eu falei agora há pouco, né, deputado, ainda é um assunto que, lamentavelmente, a gente vê insistentemente acontecendo casos, né? Crianças, adolescentes sendo abusados, não é verdade? Infelizmente, sim, Fabiano. Nós ainda temos um registro muito alto nesse número de abusos. São famílias que estão se perdendo, famílias que efetivamente estão sendo degradadas, ou seja, em que ocorre esse tipo de crime dentro de casa. Isso, por si só, já seria o suficiente para uma intervenção muito forte. Imagine agora, por exemplo, Fabiano, no período da pandemia, em que as crianças estão em casa há quase 4 meses e meio, 5 meses em casa, sem o convívio social, em razão das regras sanitárias, claro que são necessárias. Sim. Então, isso leva, e o Ministério dos Direitos Humanos, da Família e da Mulher demonstrou o aumento do número de casos. Então, nós temos que ficar atentos, temos que estar bastante presentes no dia a dia das nossas crianças e viver e conviver com eles, dando respeito, orientação, mas tem que haver um espaço de diálogo nas famílias, que infelizmente em alguns casos falta. Isso tudo mostra, são imagens, são vídeos, são cenas chocantes que nós tivemos acesso ao longo da nossa carreira profissional e que nos levaram a esse ideal, a levar essa luta para frente, para que outras famílias não fiquem enlutadas, para que nós possamos proteger dentro de um ambiente favorável, democrático, mas levando um pouquinho da nossa experiência para casa de cada um dos capixabas. Deputado, até você falou um pouco da sua experiência, né, à frente lá da delegacia. Eu queria até que a gente contasse para quem está em casa, né, um pouco para quem com certeza já ouviu o delegado como delegado, mas já viu como deputado também. A sua atuação é muito marcante, em especial nessa bandeira que a gente acabou de falar, mas eu queria que o senhor se apresentasse para nós e para quem está em casa, para mim também. Quem é o deputado Lorenzo Pasolini? Como foi essa trajetória? Conta um pouco da sua história para a gente. Sim, nós tivemos, assim que eu formei, tive a felicidade, né? Assim que nós concluímos o curso de Direito, eu fui aprovado ainda antes de concluir o curso, no concurso público do Tribunal de Contas. Então, eu tive o prazer e a honra de exercer o cargo de auditor do Tribunal de Contas no Estado do Espírito Santo e ali nós conhecemos um pouquinho do funcionamento da máquina pública. É uma experiência muito rica, desenvolver políticas públicas, fiscalizar, colaborar com os gestores, mas isso trouxe uma grande experiência no campo administrativo. Então, nós já quase com 23, 24 anos, tivemos essa oportunidade de conviver e aprender um pouco, por exemplo, como investigar, apurar ilícitos administrativos, corrupção, desvio de dinheiro público, e nós colaboramos um pouquinho, de maneira humilde, para essa virada de página do Espírito Santo. Tínhamos 23 anos, então, uma juventude ainda, né, inexperiência, mas podemos colocar um pouquinho do nosso conhecimento naquela época ali no Tribunal de Contas e colaborar para essa virada de página do Espírito Santo. A partir dali eu fiquei 2 anos lá, tenho grandes amigos no Tribunal de Contas, mas eu sentia, Fabiano, que faltava e que eu podia ser mais útil à sociedade, no sentido de que eu sempre fui muito dinâmico, eu dizia assim,
Claro que essa atividade é importante, porque você fecha uma saída de dinheiro público, você evita uma fraude, uma licitação fraudulenta, o dinheiro vai para o lugar certo, ou seja, chega onde tem que chegar, na saúde, na segurança, na educação, Sim. nas políticas públicas que mudam a vida das pessoas. Claro. Mas faltava talvez uma eficácia maior. E aí então eu decidi e me candidatei, né, me inscrevi no concurso para ser delegado de polícia. E aí foi um concurso extremamente difícil, são muitas fases e no final, graças a Deus, nós tivemos êxito e após 2 anos no Tribunal de Contas eu pedi pedir exoneração do cargo e fui para a Polícia Civil. Iniciamos a carreira lá em Aracruz, uma época extremamente difícil, porque nós assumimos uma unidade com quase 140 presos, eram 2 investigadores, um escrivão e eu. E 140 curta, presos, né? Pequena, né? Pequena, reduzida, muita dificuldade, né? O Estado passando por muita dificuldade. Sim. E um desafio, porque é uma cidade grande, fora da Grande Vitória, um dos maiores municípios do Estado, mas nós tivemos a coragem, graças a Deus, e a equipe, apesar de ser curta, pequena, limitada, mas acreditou no nosso planejamento. Sim. Então, nós conseguimos desenvolver grandes ações no município, conseguimos fechar a cadeia pública, tirar os presos da delegacia e colocá-los em um local adequado, trazendo segurança para a cidade, porque como funcionava lá? Os presos ficavam praticamente no centro da cidade. Então, imagina, era um barril, era um paiol, as pessoas diziam, olha, uma hora isso vai explodir. Sim. E nós fizemos várias medidas e conseguimos contatos, conseguimos interagir com as autoridades locais, estaduais. Sim. E tivemos o sucesso de fechar aquela unidade, levando os presos para o local adequado e garantindo a manutenção da ordem pública na cidade. Tivemos uma redução de quase 50% de homicídios nessa época lá em Aracruz e tenho grandes amigos lá também e, graças a Deus, saímos pela porta da frente. Sim. E recebemos um novo desafio, que foi a Delegacia de Entorpecentes. E lá, com os amigos que fizemos, também tivemos sucesso, conseguimos agilizar e tornar mais célere, mais rápidas as investigações e perseguir dentro da lei, claro, os criminosos que vivem do tráfico de drogas. Então, conseguimos desbaratar grandes quadrilhas fora do Espírito Santo, trazer e reaver bens que equiparam a polícia. Por exemplo, quando você desbarata uma grande quadrilha, e naquela época as coisas eram muito mais difíceis, a instituição tinha muito mais dificuldade com viatura, com instrumentos, enfim. Você consegue autorização judicial para utilizar isso a favor da polícia. Então, não é só se prender um grande traficante. Tudo aquilo que era usado para o tráfico pode ser revertido para a polícia e a polícia vai usar para desbaratar outras instituições, por exemplo, veículos, viaturas, armamento, e foi um grande sucesso, graças a Deus. Logo após, então, fomos convidados a ir para a corregedoria da polícia, atuamos quase 2 anos como corregedor, auxiliando nos serviços administrativos, auxiliando os colegas, fazendo investigações e também colaborando para o crescimento do Estado do Espírito Santo. Em seguida, nós fomos para a Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente, onde iniciamos esse trabalho. Um trabalho extremamente difícil, já era uma unidade que tinha um histórico, talvez, de extrema racionalidade de recursos, né? As pessoas olhavam e falavam, olha, isso aqui não consegue andar, as coisas aqui não funcionam. E aí, eu agradeço muito a toda a equipe, porque acreditaram no nosso trabalho. Nós iniciamos um debate, planejando, preparando a unidade e falei, olha, tudo vai acontecer no tempo certo, no tempo de Deus. Nós temos que fazer o nosso trabalho. E no dia a dia, cada caso resolvido, cada família que chegava até lá, mesmo com aquela dor, com o sofrimento, eu dizia, olha, o prédio era precaríssimo, às vezes você esteve lá, algumas oportunidades, nós tínhamos infiltrações, tínhamos um pedaço do teto que estava praticamente caindo, enfim, não era um ambiente salubre, mas não faltava vontade de acertar. E eu acho que isso foi o principal. E naquela luta, nós conseguimos abraçar, trazer a família no luto coletivo, dentro do ambiente de sinergia com os policiais, e conseguimos fazer essa virada de página dentro da instituição, que foi praticamente colocar quase 400 abusadores que atuavam no Espírito Santo atrás das grades. E isso trouxe um resultado muito bom para o nosso estado. Levou o Espírito Santo até o conhecimento de outros estados, nós percorremos outras unidades da federação, levando um pouquinho da nossa experiência para colaborar, mas isso traz uma satisfação, porque cada criança daquela que foi violada, que foi vítima, não é um pedaço de papel, não é um conjunto de papéis que formam um processo, um inquérito. Ali nós temos vidas, e é o que eu dizia lá. São vidas humanas e a vítima, Fabiano e telespectadores, se esse crime não é bem apurado, ela se torna, na verdade, um verdadeiro cadáver insepulto. A família toda sofre, porque esse sofrimento se estende ao avô, às avós, aos tios, às tias, aos pais. Então, o nosso papel ali era
claro que, e já ressalto, a prisão, a cadeia não resolve tudo, mas é muito pior uma criança ter que encontrar o abusador todo dia e ter que conviver com ele do que esse abusador estar solto. Então, assim, é fundamental esse trabalho de combate à impunidade, é fundamental esse trabalho de virada de página. E a partir daí, depois, num outro momento, surge o nosso desejo incentivado pela sociedade. As pessoas passaram a ir até a delegacia e falavam, não, eu quero poder votar no senhor, eu quero poder votar em você, eu queria dar o meu voto. E aquilo foi crescendo, eu senti que havia um espaço que realmente era o desejo da sociedade capixaba, então eu resolvi efetivamente ser candidato. E graças a Deus tivemos também um êxito, um sucesso nessa atividade. Como deputado estadual. Como deputado estadual, exatamente. A gente pode dizer que na sua carreira aí, nessa trajetória bacana que você me falou, que uma trajetória que começou muito jovem, né? Pelo que você narrou pra gente, desde o curso lá de Direito até hoje como deputado, mas a gente pode dizer que é uma trajetória que talvez a delegacia da criança e adolescente, proteção da criança e do adolescente, perdão, tenha sido aí talvez o ápice, talvez a que tocou mais aí você, como ser humano mesmo. Sim, porque claro que eu digo lá, furto, roubo é importante, porque às vezes, por exemplo, imagine aquela vítima que tem a sua motocicleta, ele é um entregador, atua hoje com delivery, fazendo entregas, e tem a sua motocicleta furtada ou roubada. É o seu meio de trabalho, como ele leva, a maneira que ele leva o sustento para a sua família. Aquilo é fundamental para ele. Sem dúvida. Ou alguém, por exemplo, que atende pelo WhatsApp, faz produtos por encomenda, e hoje isso é muito normal da pandemia, e tem o seu telefone furtado, ele não vai ter mais formas para chegar até o consumidor. Mas quando a gente fala da vida, quando nós falamos de criança e adolescente, é diferente. E eu não tinha noção disso até chegar à DPCA, Delegacia de Proteção à Criança e Adolescente. Essa experiência da DPCA me fez um cidadão, um pai diferente. Mudou a sua visão de mundo. Mudou a minha visão de mundo e trouxe uma sensibilidade que eu não tinha até aquele momento, de enxergar a dor do próximo. E aquela dor que é permanente, aquela dor que vai ficar no coração da família, que vai ficar no coração da vítima e que, se não for resolvida, ela nunca vai cicatrizar. Por isso nós nos empenhávamos tanto. Praticamente eram 3 dias por semana em que nós estávamos na rua 4h30 da manhã. Por quê? A prisão, geralmente, ela não ocorre em momentos, em horário comercial, obviamente. O objetivo da polícia é encontrar o criminoso em casa, dormindo, onde ele esteja escondido, dormindo, para que ele não tenha tempo de reação. Claro. E para isso, obviamente, nós temos que chegar logo ao amanhecer, ou seja, antes do horário normal em que as pessoas acordam. E isso demanda um planejamento. Você tem que ter uma rota, você tem que saber o local, como vai fazer a entrada. E graças a Deus, durante todo esse período, nós não tivemos quase 400 prisões, nenhum tipo de altercação, nenhum tipo de sabor, nenhum tipo de evento mais danoso. Por quê? Porque nós sempre agíamos e atuávamos no momento mais adequado. Só que isso, claro, demanda uma necessidade maior de privação de tempo. Porque, às vezes, eu estava na delegacia até 6, 7 horas e no outro dia, você tem que ir para casa, resolver todos os seus afazeres domésticos, sua vida. Até sua família também, né? Claro. E retornar para estar lá 4 horas da manhã. Para poder chegar na casa do alvo, né, que a gente trata como alvo, o investigado, o criminoso, chegar ali no máximo 5h30. Então, não é fácil. Mais de 12 horas de trabalho, né, direto. Isso era muito normal. Mas você receber um abraço da vítima, a família te procurar. E até hoje eu recebo famílias que semanalmente ou mensalmente vão até nós agora na Assembleia Legislativa para dizer, não, eu só vim aqui para agradecer, saber como o senhor está. Isso é muito satisfatório, dar um abraço, né? É diferente. É diferente. Assim, é muito diferente. Isso mexe com o seu emocional e vê que você desenvolve uma atividade que faz a diferença na vida das pessoas. E nada melhor do que servir ao próximo. E poder fazer a diferença na vida das pessoas. Por isso, assim, eu sou muito grato à instituição policial e às pessoas que trabalharam comigo por terem acreditado no nosso trabalho. E fez um belíssimo trabalho à frente da delegacia, né? Como eu falei, nós como imprensa sempre acompanhamos esse trabalho e era muito comum, porque como a gente comentou, esse tipo de crime infelizmente cresceu muito nos últimos anos, né? Então, era frequente os casos que a gente acompanhava e conversava com o delegado Dr. Lorenzo sobre, infelizmente, essas brutalidades cometidas contra crianças e adolescentes. Eu acho que qualquer crime choca, né? Pela sua brutalidade, pela audácia do criminoso.
mas contra criança e adolescente, eu acho que mexe ainda mais com a gente. Porque né? nós temos do outro lado alguém absolutamente indefeso. Indefeso. Nós tivemos casos lá de crianças de 3 meses. Imagina. É algo que... Qual a chance de reação? Qual a possibilidade? Ela não tem... Nada, né? Nada. Não tem chance nenhuma de evitar. São verdadeiros monstros, né, que estão aí na sociedade praticando esse tipo de crime, né? Nós vamos para um rápido intervalo, doutor Lourenço. Daqui a pouquinho a gente volta e vamos continuar hoje nossa conversa com o delegado e deputado estadual Lourenço Pasolini, nosso convidado de hoje no programa Em Destaque. Rapidinho, a gente volta já. Estamos de volta com o nosso programa, hoje recebendo em destaque o deputado estadual, o delegado Dr. Lourenço Pasolini, nosso convidado de hoje aqui no programa. No bloco anterior a gente falou um pouco sobre o trabalho do Lourenço à frente da Delegacia de Proteção à Criança do Adolescente, uma das suas bandeiras, né, mais fortes e que deixou talvez o senhor mais conhecido fortemente por essa bandeira, por esse trabalho, né, de enfrentamento a esse tipo, como a gente falou no bloco anterior, a esse crime brutal, monstruoso contra crianças e adolescentes. Agora, nesse ano, o senhor resolveu também assumir um desafio novo, não é isso? Vem com uma proposta diferente, é isso, Lourenço? Exatamente, Fabiano, telespectadores. Assumimos o mandato na Assembleia Legislativa em fevereiro do ano passado, fevereiro de 2019, e temos desenvolvido esse trabalho já, graças a Deus, ouvindo as pessoas com serenidade, com tranquilidade, com muita razoabilidade. Mas chegou o momento de um novo desafio e entendemos que era o momento de colocar o nosso nome à disposição como pré-candidato a prefeito da nossa capital, da nossa querida cidade de Vitória. E hoje, efetivamente, estamos dialogando, construindo um plano de governo com várias mãos, com várias pessoas, enfim, trazendo o debate para a nossa cidade. Acho que é importante essa condição e essa construção coletiva. Nós queremos, Fabiano, retomar o protagonismo da nossa capital. O que é isso? Vitória hoje, por exemplo, ela tem uma série de desafios. O primeiro delas, sem dúvida nenhuma, é retomar o seu destaque, o protagonismo na região metropolitana. Sim. Vitória hoje já não é mais o município que mais investe. Por exemplo, nós investimos hoje menos que o município da Serra e menos que o município de Cariacica. Sendo que Vitória tem uma receita de R$1,9 bilhão, que é muito superior à receita dos municípios de Vitória, de Serra e de Cariacica. Então, há algo de errado. Nós precisamos rever esses conceitos. Precisamos evoluir, dinamizar as atividades econômicas, trazer Vitória de volta para o eixo central, não só no Espírito Santo, mas no Brasil. Nós somos uma cidade portuária, somos uma cidade bem localizada geograficamente, temos a montanha a pouquíssimos quilômetros, Pedra Azul, Santa Teresa, Domingos Martins, mas infelizmente nós perdemos a rota, por exemplo, do turismo. Ou seja, quais são as atividades turísticas hoje que nós temos na capital? A arte. Vitória sempre foi uma cidade acostumada a sorrir, uma cidade cosmopolita, que recebia bem as pessoas. E hoje é uma cidade triste, por falta de diálogo, por a população não ter oportunidade de debater. Se tornou uma cidade refratária, fechada ao debate. Não só isso, por exemplo, temos a questão da educação. No IDEB, hoje nós estamos em 56º lugar no Espírito Santo, de 78 municípios. Apenas a 15ª capital do país na educação, no ranking da educação. Ou seja, perdemos muito ao longo do tempo. Perdemos por falta de diálogo, Fabiano e telespectadores. E é isso que nós queremos trazer na nossa pré-campanha. Trazer um pouquinho de um debate amplo, um debate aberto, um debate organizado e democrático. E para isso nós lançamos o movimento Uma Ideia para Vitória. O que é isso? É um site, umaideiapravitória.com.br. Eu queria aqui já deixar o convite para o nosso telespectador acessar lá, umaideiapravitória.com.br, em que você pode entrar e deixar a sua opinião. E nós vamos debater de maneira muito clara, aberta, olhos nos olhos, procurando entender os motivos e as razões para essa perda do protagonismo da cidade e como nós podemos virar essa página. Eu acho que isso é fundamental, entender um pouquinho do que a cidade vem passando, por exemplo, perdendo arrecadação, perdendo empresas, mas sempre com um horizonte aberto para o futuro.
vamos diagnosticar e olhar para frente. O que nós precisamos fazer para que Vitória volte a ser uma cidade acolhedora, uma cidade humana? E nesse cenário de pós-crise, pós-pandemia, isso vai ser fundamental. Ajudar a cuidar das pessoas, ajudar a acolher as pessoas, ter a sensibilidade, o carinho, aquela atividade lá da delegacia que nós conseguimos trazer, de olhar nos olhos das pessoas, de trazer e de ouvir. Parar um pouquinho e nos doarmos um pouquinho para servir ao próximo. Eu acho que isso é muito mais importante do que grandes obras estruturantes, que também são relevantes, mas nesse momento o que nós precisamos é acolher, receber as pessoas e dar dignidade, que sem dúvida nenhuma é o grande desafio pós-crise. Eu acho que esse ano também a gente vive um momento talvez de uma eleição mais diferente do que a gente já viveu por conta da pandemia também. Sim, né? uma eleição diferente, com menos contato, menos corpo a corpo. Isso dificulta um pouco o processo, né? Dificulta porque eu tenho sempre, e a minha equipe sempre preconiza acolher, cuidar e servir. Então, nós gostamos de interagir, de estar próximo às pessoas. Infelizmente, hoje, nós temos um pouco de dificuldade. Nós temos, claro, a certeza que o mundo virtual, a tecnologia da informação traz ferramentas também que facilitam, mas nada melhor do que olhar nos olhos, nada melhor que dialogar e dar aquele abraço afetuoso, trocar aquela energia, estender a mão no momento de dificuldade para que a pessoa possa se restabelecer e trazer dignidade dentro de casa e reconstituir, por exemplo, sua família ou a busca pela sua oportunidade de trabalho, pelo seu emprego. Isso é fundamental nesse momento. Os jovens hoje também, por exemplo, nós temos altíssimos índices de desemprego. As famílias têm os seus filhos, muitas vezes, na idade já aptos ao trabalho, mas infelizmente não encontram oportunidades no mercado de trabalho. Então, é esse debate que nós precisamos fazer. Será que hoje nós temos a cidade que você, telespectador, deseja, que você entende mais adequada para se viver? Não só isso, aí passamos para a questão da mobilidade urbana, também a dificuldade, né, o trânsito de veículos, a falta de novas vias, para questões mais simples na vida das pessoas, por exemplo, a questão de semáforos desregulados, ou seja, aquele para e anda, porque o semáforo ele não tem uma sincronia que permita a fluidez do trânsito. Tudo isso eu acho que nós precisamos debater e lá, numa ideia para Vitória, é onde nós queremos efetivamente estar próximos ao cidadão. A ideia, então, desse projeto é trazer, então, ouvir a população. É trazer, né, reunir ali talvez um relatório do que a população pensa para que poderia melhorar a cidade. Exatamente. É isso? No movimento Uma Ideia para a Vitória, Fabiano e telespectadores, nós vamos juntar todas essas ideias, compilar isso tudo e aí nós vamos sistematizar, mas sem intermediários, sem ninguém entre nós. Ou seja, o cidadão, ele é protagonista, é um movimento em que o protagonista é o cidadão. Claro que a cidade tem lideranças importantes que também são ouvidas, mas o cidadão precisa ser ouvido. Ele ficou de lado durante muito tempo. E nós queremos nos aproximar do cidadão, do morador de Vitória, de quem efetivamente conhece as necessidades, que está no bairro, que está na sua região, que está no seu território. Ele sabe qual o melhor caminho, o que a cidade precisa para crescer, desenvolver, mas para que, sobretudo, nós tenhamos pessoas felizes. Eu acho que essa é a questão. É o que nós precisamos trabalhar muito no cenário pós-crise. A autoestima, a questão da psicológica, psiquiátrica, ou seja, o abalo emocional de ficar 4, 5 meses dentro de casa, num ambiente quase de confinamento, né? Então, essa é a virada que nós precisamos dar. O cenário pós-crise, como a cidade pode abraçar, interagir, cuidar desse morador de Vitória. Sem dúvida, né? E a gente vive um momento, como você falou, um momento muito delicado, né? Um momento de pandemia, um momento em que o próprio pensamento da eleição, nas eleições, elas vêm talvez um momento bem adequado mesmo, porque a população está sofrendo muito com esse momento que a gente está vivendo, e aí está na hora de você repensar também como a gestão pública pode ajudar a melhorar também a vida das pessoas nesse momento de dificuldade. Isso é o lema do serviço público, né? Deve ser o lema, servir. Então, como o poder público pode ser parceiro do empreendedor, pode ser parceiro do comerciante, do empresário, também de quem está em situação difícil, programas de requalificação, reinserção no mercado de trabalho, quem também, infelizmente, se encontra no estado de dependência, por exemplo, tóxica, ou seja, que tem dependência química e precisa também ser reinserido no contexto social para que ele possa ser restaurado e voltar
à sua família, voltar à sociedade e ser útil efetivamente para todos nós. Tá certo. Olha, infelizmente o nosso tempo está chegando ao fim. Eu quero agradecer muito ao Lorenzo Pasolini, delegado, deputado estadual, delegado licenciado por enquanto, Isso né? aí. Atualmente deputado estadual lá na Assembleia Legislativa, que vem muito forte com essa bandeira, como nós falamos no programa, em defesa das crianças, dos adolescentes, mas agora também se colocando como pré-candidato a prefeito aqui na capital do Espírito Santo, aqui em Vitória. Parabéns pelo trabalho, a gente deseja muito boa sorte para o senhor nesse trabalho, nessa luta, nesse novo desafio, né, que vem aí à frente. E as portas da Record News estão abertas para o senhor voltar mais vezes. Muito obrigado. Muito obrigado, Fabiano, pelo convite, obrigado pela Record News e obrigado ao telespectador também que nos acompanhou. Valeu, um abraço a todos. Obrigado, Lorenzo. A você de casa também, muito obrigado pela sua audiência, obrigado pela sua companhia. E lembrando do nosso encontro de segunda a sexta, às 8h30 da noite, aqui na Record News e às 9h30 da noite na TV Sim. Uma ótima noite para você e até lá.